Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Conta de si, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando com o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que eu me torne digno da vossa adoração. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz, que radia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. E aí, como é que fica? A gente coloca sempre as coisas no desculpismo. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu sou assim por causa de fulano. Assim é por causa de ciclano. Eu não vou para frente porque fulano não deixa. Deus não vai querer saber disso. Deus quer saber o que é que você fez por você. Porque se tem uma coisa que eu posso mudar, é a minha conduta. Eu não posso mudar a conduta do outro. Nem ninguém pode. Quem quer mudar a conduta do outro, está sendo obsessor do outro. Porque não está respeitando o livre-arbítrio do outro. Como é que fica? Nosso relacionamento horizontal, a gente sempre fala, ele é sempre sugestivo. Horizontal é aquele que acontece entre os irmãos, entre marido e mulher, entre os amigos. Relacionamento vertical é aquele que é de pai para filhos, que é sempre vertical. O pai orientando os filhos. E quando o pai perder sua autonomia ou a sua independência, a coisa inverte, é o filho dando para o pai aquilo que ele recebeu na sua educação. Sempre orientando. Você vai direcionar quando ele perde completamente o uso da sua vontade. Já não tem mais autonomia, nem tem independência nenhuma. Aí você vai direcionar. É o oposto da educação que a gente está com nossos filhos. Até os 7 anos você tem a educação diretiva, dos 7 até o final da adolescência, que é orientativa, e depois de sair é só sugestivo mesmo, com orientação. A gente precisava entender isso, sabe? Porque a gente não se comporta desse jeito. A gente sempre coloca, isso é um mecanismo do ego, né? A primeira coisa que acontece diante de qualquer adversidade é você arrumar uma desculpa. Você não é uma pessoa que seja responsável para assumir conduta dos seus atos. O auto-perdão tem que assumir conduta dos meus atos. Eu não vou botar desculpa para nada. Toda vez que você tenta justificar alguma coisa sua no outro, você está criando máscara do ego. Então não faz isso. A gente sempre falou para vocês, o importante dessa vida são as transformações que eu faço em mim. Eu vejo as pessoas numa medida egóica, querendo comprar coisas no céu, dizendo que estão fazendo caridade. Quando Jesus falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele disse, primeiro você se ame, faça a caridade com você, para que você, tendo a caridade que você está trabalhando, você consiga fornecer para o outro. Mas a gente não age desse jeito. A gente faz o inverso, sabe? Quer fazer atitudes assistencialistas e filantrópicas para os outros, querendo ganhar com isso uma porta de entrada no céu. E você não vai ganhar nada com isso. Não vai. O que a gente vai ganhar é as transformações que eu faço em mim. E é isso que eu vou ter que responder para Deus. Então que eu jamais entre no mecanismo de desculpa, e muito menos de querer me culpar. Porque senão você vai perder a chance de passar mais uma encarnação se educando e fugindo dessa responsabilidade. A gente está vendo, está estudando, por exemplo, que a gente faz aqui na quarta-feira, essa influência espiritual sutil que é a obsessão simples. A gente já viu como é que se processa a percepção da ideia
negativa que não é sugerida. A gente já viu como é que se processa o intercâmbio mental, que é você trocando ideias consigo mesmo, que na verdade não é com você, são esses seres que nos acompanham, principalmente os espíritos simpáticos. E agora a gente está tendo o reflexo dessa interferência em nós. O que é que você vai ter, do ponto de vista objetivo, desse processo subjetivo, que é da esfera mental, da influência espiritual sutil? Então, o reflexo que a gente vai estar tendo dessa interferência, a gente já começou a estudar ontem, né? Surge como um efeito natural de eu ter assimilado algo negativo, né? As síndromes da inquietação. E eu acho muito bonito ele usar esse termo inquietação, porque aqui ele abrange dois grandes ramos das doenças neuróticas. São os transtornos de ansiedade e os transtornos de estresse. Transtorno de ansiedade, que é uma perspectiva negativa do amanhã. Eu estou focado no eu projetivo do amanhã. Eu não consigo viver hoje o eu experiencial, porque o que eu estou preocupado com amanhã está falando mais alto nas atitudes que eu estou tendo aqui e agora. E é muito interessante as pessoas que têm esses transtornos de ansiedade dizer que eles não conseguem. Eu não consigo render, eu não consigo estudar, eu não consigo focar. Nem vai conseguir. A mente dele está no amanhã, querendo que fosse hoje. E ele, como é que ele vai cumprir as obrigações hoje se a mente dele está desviada amanhã? Não vai. E acha que estão ficando doentes. Não, a doença é dele mesmo, é a ansiedade que ele está tendo. Ou a irritabilidade, que é o protótipo das doenças do estresse. Pessoas que ficam irritados por qualquer coisa, porque é o que eu estou vivendo aqui agora, que eu não estou dando conta, que isso me causa irritação. E as pessoas confundem, e às vezes as doenças vêm junto. Por isso que ele chama de síndrome. Síndrome são um conjunto de sinais e sintomas que não são específicos só de uma doença, mas de várias doenças. E aqui a gente já tem duas que está falando. O transtorno do estresse e transtorno de ansiedade. Por isso que chama de síndrome. E ele rotula tudo com um termo: inquietação. Porque a pessoa irritada fica inquieta. A pessoa ansiosa, ela fica inquieta. Todo mundo já passou por irritabilidade. Todo mundo já teve distúrbio de ansiedade. Ansiedade generalizada, a penetrância dela como doença é de 12% da população do mundo. Transtorno de pânico puro é 4%, puro, como entidade nosológica, é 4% da população do mundo. Isso sem falar esses transtornos de ansiedade que acompanham outras doenças. Hoje em dia a gente sabe que os quadros depressivos, que são quadros que a gente chama de misto, né, ansioso depressivo, a depressão pura, não estou falando de bipolaridade, estou falando de transtorno depressivo só. O transtorno depressivo só, em 60% tem transtorno de ansiedade. Então, você vê como é abrangente isso. E essa síndrome de inquietude que ele fala, todas, vou repetir, todas têm influência espiritual. Tem. Queira você, não queira, tem, tá entendendo? Se você vai tratar da maneira correta ou não, é o problema de cada um. Porque depois que você percebe a ideia, que você assimila, e você assimilou porque você quis, porque do mesmo jeito que você poderia assimilar a ideia positiva do seu anjo da guarda, você poderia, mas você não assimilou, você assimilou porque é negativo. Por quê? Porque o que é negativo faz parte de você. A espiritualidade inferior, ela não cria nada na cabeça de ninguém. Ela aproveita o que a gente tem e projeta estímulo naquela direção equivocada que a gente gosta de viver. Por isso que a gente percebe e assimila a ideia. E depois que assimila, você fica trocando pensamentos com esses irmãos que você se vinculou com ele. E cada vez mais eles vão tomando conta da tua casa mental. E depois que ele conecta um fio de mente a mente, além daquela ideia que você aceitou, ele começa a influenciar nas outras áreas cerebrais todas. E ele começa a ter uma predominância sobre você. Então você começa a ficar inquieto, porque aquilo que
era seu e que você achava que não tinha influência nenhuma, começa a ter. E isso começa a te causar essa inquietude, como a gente já viu aqui. E uma das coisas que mais primeiro surge, entende, com essa simples inquietude, com essa influência, entende, são as desconfianças. Por quê? Porque você acha que a desconfiança é sua, mas não é. A desconfiança quem implantam são eles. Para que você fique desconfiado das pessoas que podem te ajudar. E a gente vê isso dentro da nossa própria casa, quando tem um membro desse comprometido assim. As próprias pessoas ficam desconfiando uma da outra, dentro do próprio lar. Principalmente aqueles que têm alguma noção espiritual e que querem ajudar. Entende? Eu vou te dar um exemplo que eu já falei para vocês. Eu gosto do exemplo de André Luiz, né, porque eu acho que é muito bem estruturado. No livro Libertação, quando André Luiz está observando na cidade de Trevosa duas mulheres conversarem, entende? Ele fala que tem uma que está subjugando a outra, que está encarnada, para que ela fique com desconfiança do marido, para que ela perturbe o marido, porque ele pode atrapalhar os planos dela no mundo espiritual. E André Luiz pergunta: como é que essa mulher vai acordar? E ele fala: vai acordar na desconfiança entre ela, o relacionamento e a situação do esposo, que ela sabe que está fazendo bem, porque ela mesma fala para a pessoa que estava obsidiando: mas ele agora está melhor, ele está frequentando a religião, ele está bem estruturado. Não, vai lá e desconfia dele, vai lá e ocupa ele, não dá sossego para ele. É assim que eles fazem, porque o marido estava estruturando a coisa para levar o lar dele adiante no caminho do bem. Então vem justamente a esposa que está sendo influenciada para desestruturar isso. Entenda que esses quadros que a gente está vendo de obsessão simples são quadros cotidianos na vida da gente. Não existe um adulto maduro que não tenha passado por influência dessa. Então você entra nessa inquietude, você entra nessa desconfiança, mas a desconfiança no fundo não é sua, são ideias que estão sendo plantadas em você para que você se distancie daquilo que pode te ajudar e você vencer as dificuldades. É por isso que o Adriano fala logo aqui em seguida: a obsessão se aprofunda com desconfiança de tudo e de todos. As pessoas próximas que antes nutriam carinho passam a desconfiar que eles estão lhe fazendo mal. Os obsessores agem assim para afastar as pessoas que podem interferir no processo desobsessivo. O obsidiado, ele é manipulado e acha que age por si mesmo. Vai reclamar de quem depois? Olha, gente, não existe perfeição aqui na Terra. Isso ali é verdade. Mas uma coisa que eu sei que existe é a chamada boa vontade. Não existe nada tão difícil que a boa vontade não possa superar. Não existe nada tão fácil que a má vontade se torne impossível. Não queira, entre as pessoas queridas suas, principalmente aqueles que dividem o lar, exigir perfeição deles. Não. Mas veja se ele está tendo boa vontade. E retribua também você com sua boa vontade. Porque você fazendo isso, com certeza, as dificuldades que vão ter nessa encarnação, que fazem parte do plano existencial de cada um de nós, vão ser muito mais fáceis de ser superadas. Agora, quando você tem boa vontade e quando o outro tem má vontade, a coisa vai ficar muito complicada. Porque vai ficar muito desgastante esse relacionamento. A boa vontade é quando eu tenho minha pura intenção na direção do bem. Bem, não é esse bem vazio que as pessoas usam. O bem. Não. Bem é a definição profunda. Tudo aquilo que é bom, que é lícito, que é justo e valioso diante da moral. Tudo aquilo que é bom
que é útil, traz utilidade, traz benefício. Tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é verdadeiro, com V maiúsculo. Não é a sua verdade, é a verdade que é a lei de Deus. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é dessa verdade que a gente está falando. É a sua boa vontade, você está indo na direção dessa verdade. Tudo aquilo que é justo é porque eu estou dando o que é direito, porque eu cumpri com o que era meu dever. Porque não adianta eu querer ter direito sem cumprir dever. Normalmente, do ponto de vista humano, é o que as pessoas querem. Eu quero isso, eu tenho direito, eu tenho direito. No entanto, não cumpriu com dever nenhum para ter esse direito. Diante da lei de Deus é diferente. Você só vai ter direito se você cumpriu com o que lhe era devido. Então faça seu dever e receba o que lhe é de direito. E valioso diante da moral, a gente já diz, é aquilo que vai trazer benefício para a sua conduta e na prática de deveres que você tem que ter. É esse bem que a gente tem que ver e que tem que procurar. É esse bem que vai nascer de um negócio chamado de bom senso. Vocês nunca ouviram falar dessa palavra bom senso? Dentro da casa de vocês, quando era pequeno, eu tenho certeza que o pai e a mãe tem bom senso, menino. Pensa no que tu está falando. Vê o que é que tu está fazendo. Quantas vezes o pai não pediu e a mãe pediu para que você agisse nessa casa mental superior, onde tem seu código de ética para agir com sensatez? Sensatez essa que Jesus falou também, na parábola da casa. Construa a vossa casa, não na areia, mas na rocha, onde nem a traça, entre nem a chuva, as ventanias, não vai destruir. Tenha sensatez. Jesus usa essa palavra, sensatez. Para que eu construa a minha casa na rocha. Tenha bom senso. Então, é isso que a gente tem que entender. Porque vão vir ideias conflitantes entre as pessoas que estão trabalhando e se edificando no caminho do bem. É natural que venha. Mas desconfiança, aí já é demais, né? Fica difícil você dormir com um quarto com a mesma pessoa, dividir a cama com ela, desconfiando dela. É muito complicado isso, hein? Se surgir alguma coisa nesse sentido, tenha bom senso, sente, dialogue. Eu estou sentindo isso assim, essa. É você. No diálogo eu falo de mim para o outro. Eu estou sentindo isso. O que é que você diz? É assim que a gente trava diálogo. E não querer conversar com o outro, você fez isso. Não. Você fala de você quando quer ter diálogo. Eu sinto isso. E você, diante disso, o que é que você sente? E assim a gente começa a tirar as diferenças. Para que você não deixe essas desconfianças criarem vulto. Porque se começar a criar vulto, começa a ter inimizade. Começa a corromper o que a gente chama de simpatia. Você para com o efeito de simpatia. E quando você para, o fluxo mental da energia que nutria um com o outro desaparece. Você lembra da pergunta 200 que Kardec pergunta? Existe entre os espíritos sexo? Ele fala, não como entendeis, porque eles não têm órgãos. Quer dizer, não é essa relação sexual humana, material. Entre nós existe simpatia e amor, mas baseado na concordância dos sentimentos. Quando eu tenho e estou nutrindo desconfiança, essa simpatia começa a parar de existir. E se para de existir, essa troca fluídica entre essas duas pessoas para de acontecer. E se param de acontecer, eles começam a ficar isolados um com o outro. E isolado, cada um vai seguir um rumo diferente na vida. E não é isso. Porque Jesus falou que quando o homem vai se casar, ele sai de sua casa, junta com a mulher e forma um só corpo. Então Jesus pede para que a gente cultue essa simpatia. Que a gente saiba trocar essas energias fluídicas, construindo só um corpo, tanto espiritual quanto do ponto de vista físico, respeitando. Então, cuidado, porque é essas ideias de desconfianças que vão começar a corroer e destruir o relacionamento. E quando a gente fala assim, energia sexual,
Não pense você que essa energia é só entre homem e mulher. Não, não. A gente já estudou aqui, a gente viu que a força sexual, ela tem 4 áreas de atuação. 2 do ponto de vista físico, que é a copulação, que é o ato sexual humano, e a apropriação da mulher. Existe muito a força sexual aí. Depois você tem a força de interação, que aí é espiritual. Interação são 2 coisas que se juntam, se nutrem, se interam uma com a outra. Então, quando eu tenho e estou amando espiritualmente outra pessoa, existe essa troca de energia fluídica, um alimentando o outro. E depois eu tenho a energia sexual, que eu posso transmutar ela para a força da amizade. Então, quando eu estou tendo uma amizade com outra pessoa, eu também estou permutando essa energia e estamos nos alimentando um com o outro. Então, cuidado com isso, porque a amizade que você tem com seu filho, existe troca de fluido. A amizade que você tem com o colega de trabalho, também tem a mesma coisa. Então, isso faz parte da nossa energia da sexualidade. Então, que eu veja isso, porque a desconfiança não vai trazer nada de bom na vida de ninguém. Se está surgindo, corta, para, senta, conversa. E se você reconhecer que você está errado, haja com humildade. Tenha bom senso. Você não é perfeito, você está aqui para aprender. Todos nós estamos aprendendo. E você pode aprender tanto com conquista êxito, quando você faz o que é certo, como com conquista aprendizado, quando você faz errado e vai se educando em cima daquilo. Então, todos nós, todos, que somos aprendizes, podemos errar e podemos acertar. Se você senta com seu colega, com sua companheira, ou com seu companheiro, entende? E você não admite isso, você está sendo uma pessoa orgulhosa, prepotente, e do seu lado, com certeza, não tem espiritualidade boa, não. Porque seu anjo da guarda não vai ser orgulhoso. Seu anjo da guarda não vai ser prepotente. Então, se você está agindo assim, você já está muito influenciado no caminho do mal. E está desestruturando os laços da sua família. Ou os laços da sua amizade. Então, não deixe desconfianças acontecerem. E isso é uma das coisas que vai te gerar essa síndrome da inquietação. Você ficar desconfiando, imaginando, mas amanhã ela vai fazer assim, vai fazer assado, fulano vai fazer... É o que gera transtorno de ansiedade, esse eu projetivo do amanhã. Essa perspectiva negativa do que vai acontecer amanhã naquilo que eu estou imaginando. Tem todo distúrbio de ansiedade, todo, ele fere direto e mortal o que a gente chama de esperança. Se a esperança é a perspectiva positiva do amanhã, o transtorno de ansiedade é a perspectiva negativa do amanhã. Onde tem transtorno de ansiedade, não existe esperança. Então, o meu eu do futuro está destruído. E eu perdendo a esperança, como é que eu vou ter algo construtivo que eu vá conquistar amanhã se tudo é negativo? Eu destruo esse desbalanceamento da minha casa mental. De todos os sentimentos, todos que o homem tem, só tem um que Deus não tem, que é a esperança. Deus não tem esperança, Ele já tem a certeza do que vai acontecer. Ele já é o futuro. Ele não precisa da esperança. Mas para a gente ter uma noção daquilo de bom que vai acontecer conosco amanhã, Ele plantou no coração de cada um de nós essa esperança. Então saiba cultivar essa positividade do amanhã. Saiba que você vai passar por dificuldades hoje, mas essas dificuldades você vai se tornar melhor amanhã se você saber agir direitinho diante das dificuldades que a vida está oferecendo. Caso contrário, fica muito complicado. Porque se eu perco a esperança, eu perco minha fé. A fé diz respeito ao eu experiencial de hoje. A fé diz respeito ao que eu estou fazendo agora.
É esse sentimento de segurança ímpar do bom proceder que eu sei que eu posso fazer. Mas como eu sei que eu posso fazer, se eu não vou estar sentindo o que vai acontecer de bom amanhã com isso que eu estou realizando? Fé e esperança, elas se retroalimentam com a outra. A gente sabe que as verdades, são 3 as virtudes teologais que existem, que não é nem a doutrina espírita que planta isso, é o próprio catolicismo, que é a caridade, a fé e a esperança. São 3 coisas que não se separam da outra. Sempre uma está interligada com a outra. Você destruiu uma, as outras vão sofrer como consequência. Então, cuidado, porque eles sabem como agir. Entenda, no livro Ação e Reação de André Luiz, ele explica que no mundo espiritual inferior existe a escola dos vingadores, que ensina a qualquer espírito que queira se vingar ou prejudicar de qualquer pessoa aqui na Terra. Eles sabem como desestruturar nossa casa mental. E a gente cai como criança nisso que eles plantam. Então, tenha bom senso, analisa com carinho, humilda teu orgulho, senta, conversa, dialoga, tira as desconfianças do que está acontecendo, para que essa união entre vocês se torne cada vez mais sólida. E estando mais sólida, vai ter cada vez mais interação, cada um nutrindo o outro no caminho edificante do bem. Imagina, Deus já deu a tua cruz que você pode carregar. É como Jesus falou: se queres seguir minhas pegadas, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz e me segue. Então a gente pode levar a nossa cruz. E essa cruz, ela pode ser suavizada quando eu tenho uma força do meu lado que está me empurrando. Eu te ajudo. Do mesmo modo que Jesus deixou esse exemplificado quando estava levando a cruz dele. Que chegou um sirineu, foi lá e ajudou ele a levar a cruz. Jesus podia levar a cruz deles? Não podia. Mas ele demonstrou nisso que a gente está aqui para um amando o outro, vai ajudar a levar a cruz de cada um. Então, do mesmo modo que o sirineu vai ajudar, Jesus vai ajudar também o sirineu na hora certa que ele está passando pelas dificuldades. Porque são forças de interação, essa energia que nos nutre um com o outro. Então, aceita isso, porque isso vai ficar mais fácil para que você vença as dificuldades da vida. Então, não deixe a desconfiança tomar conta, porque eles querem que isso aconteça. Para que você haja desse jeito, entende? E quebre toda essa energia de interação que acontece quando 2 pessoas se amam. Porque toda vez que eu estou amando, eu estou tendo troca da força sexual. Tanto, principalmente do ponto de vista de espiritual que a gente está falando, com essa força de interação. Então, além da desconfiança, ele fala dos estados de insegurança pessoal. E esse estado de insegurança pessoal, viu o que é que a Bíblia fala? Em seguida vem a insegurança, depois vem a desconfiança. Pessoal, gerando medos, fobias, pânico, distúrbio de ansiedade em geral. E é aqui que a coisa começa a complicar. Porque essa palavra medo, ela tem um significado tão importante, mas ela é tão importante, que na obra Nosso Lar de André Luiz, quando estava para eclodir a Segunda Guerra Mundial, o governador do Nosso Lar chamou todo mundo para dar uma comunicação, pedindo que as pessoas pudessem reforçar as barreiras da cidade, que fossem desviados mais trabalhadores nesse sentido, porque a força do mal ia ganhar muita energia negativa, iria tentar invadir as cidades e os postos espirituais, e as barreiras do Nosso Lar tinham que ser reforçadas. E para todos os habitantes do Nosso Lar, ia feita uma reciclagem sobre o que é o medo. Porque se as pessoas do Nosso Lar entrassem a cultivar a energia do medo, a cidade poderia ser vencida pela espiritualidade inferior.
Você já imaginou o que é isso? Que medo que é esse? Vocês já pararam para pensar? Existem dois tipos de medo. A gente já estudou isso, mas eu vou repassar ligeiramente, porque o que a gente estudou, a gente passou, acho que uns 6 meses estudando isso. Eu vou passar ligeiramente para que vocês entendam o que é que ele quer dizer com esse distúrbio de ansiedade, que começa com medo. Todo. Vou repetir de novo. Todo transtorno de ansiedade, todo. O pontapé inicial é a deformidade do medo. Vamos passar aqui para a gente ver. Existe o medo fisiológico e existe também o medo patológico. Eu trouxe só definições. O medo fisiológico é o temor proporcionado e compreensível, com causas muito objetivas quando analisadas racionalmente. Por exemplo, medo de violência nas grandes cidades. Quem não tem? Todo mundo tem. Mas isso é um medo fisiológico. É uma coisa que é proporcionada e é compreensível, porque a gente sabe que é ruim a coisa, sabe? E é uma causa objetiva. Está lá, eu estou vendo. Entende? Está tendo, sai no jornal, sai em tudo que é canto. Eu tenho medo. Mas isso não vai me impedir de fazer nada. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Então, esse medo fisiológico, ele é uma situação que me gera uma expectativa por uma situação conflitante. Mas que a minha razão, minha capacidade de pensar e de refletir, está mostrando que é uma coisa proporcionada. Aquilo ali existe, mas eu vou superar aquilo, entende? É uma coisa que eu compreendo, entende? Mas eu sei que eu posso vencer isso. Esse medo, você sempre vai ter até você chegar à perfeição. Toda prova que você está passando gera esse medo. Mas é o medo que te mobiliza dentro para que você vá e resolva os problemas. Esse é o que a gente chama de medo fisiológico. Esse só vai te trazer benefício. Toda vez que eu estou provando alguma coisa, eu sinto esse medo. Eu sinto alguma coisa que mexe dentro de mim, mas que até pode me dar engajamento. Eu digo, opa, eu sei como é que eu sei vencer esse troço, eu vou à luta. Eu vou vencer esse negócio. Entendeu? Isso é que é um medo fisiológico. O problema é quando esse medo deixa de ser fisiológico e começa a ser patológico, que é aqui que nasce os transtornos da ansiedade. E é aqui que a espiritualidade inferior sabe trabalhar a gente, com essa insegurança, entende? Porque o medo patológico, ele é um temor desproporcionado. É compreensível, como um caso objetivo, mas que limita as atitudes da sua vida. Então você tem medo da violência nas grandes cidades e você não vai para as grandes cidades por causa disso. Você tem um monte de coisa para resolver lá, mas esse medo te limita, te impede, você não vai. E é aqui que começam as ansiedades da gente. Porque eu sei que eu devo ir, eu sei que eu tenho obrigação de ir, mas eu digo que eu não vou. Então essa perspectiva negativa do amanhã me imobiliza, me paralisa. E eu não venço nem prova, nem expiação, nem realização, eu não faço nada, eu fico estagnado. E é aí que está o mal da gente. Porque se eu não for enfrentar as dificuldades, como é que eu vou vencer provas? Como é que eu vou vencer as expiações? Se eu estou me limitando. Então eles vão gerando esses sentimentos de insegurança na pessoa. Para que diante da insegurança, você não vá agir. Você fique paralisado. Porque se você não está cumprindo com o seu plano existencial, você também não vai estar evoluindo. Você está desprezando mais uma vez a oportunidade que Deus está te dando. E é como você vai olhar aqui hoje. Que a gente vai ter que prestar conta para Deus. Quando chegar a hora. E o que é que eu vou dizer para Deus? Eu não fiz porque eu tive medo? A gente sempre estuda aqui, e eu sempre volto a falar duas palavras que são fundamentais em qualquer virtude que você queira trabalhar. Qualquer virtude. Entenda-se de passagem que todos nós, todos, sem exceção, mergulhamos na carne com uma finalidade:
trabalhar virtudes. Todos. Mas você só vai conseguir trabalhar virtudes se você tiver duas coisas: paciência e coragem. Sem paciência, sem coragem, você não faz nada. Eu vou repetir: nada de edificante na sua vida. Imagina você construir uma virtude sendo impaciente. É uma incongruência, não tem como. Você já viu Jesus tendo impaciência? Ele foi verdadeiro, foi sincero em tudo que ele falou, mas impaciência não. Você já viu Jesus não tendo coragem para enfrentar as dificuldades? Então, a gente precisa dessa palavra coragem, que chama de energia moral diante das dificuldades. A pessoa que tem medo patológico, ela não está tendo energia moral diante das dificuldades. Porque ela está com uma coisa que é desproporcional. E ela sabe que é desproporcional. E ela se entrega. Ah, mas eu não vou não, por quê? Porque eu tenho medo. Ah, eu não faço isso não, por quê? Porque eu tenho medo. Você vai morrer? Não. E se morrer? Daí? Alguém vai escapar da morte? Você sabe como você vai morrer? Não sabe. Ah, mas tem violência, tem bala perdida. E daí? Você vai dizer que vai cair em você a bala perdida? Porque você ia desencarnar daquilo. A gente já estudou aqui que você desencarna em dois grandes movimentos, sabe? Ou você desencarna por doenças crônicas, ou você desencarna por tempo de vida. Quando a gente mergulha na carne, você programa o seu desencarno. Vou desencarnar, vou passando por essa tal doença. Por exemplo, Segismundo, no livro Missionário da Luz. Ele ia nascer com a tendência a uma cardiopatia, porque tinha matado o pai, o amigo dele, com a punhalada no coração. Porém, se fizesse tudo direitinho, ele ia viver até os 70 anos ou mais sem ter cardiopatia nenhuma. Então, o que era estipulado para ele, dele desencarnar, era a doença. Porque é diferente do outro livro, por exemplo, Entre o Céu e a Terra, da André Luiz, que o Juninho ia passar 7 anos e ia desencarnar depois de 7 anos, que era o tempo que ele tinha gastado, pelo ter se matado, se afogando na encarnação anterior. Então ia ser 7 anos. E na outra encarnação dele, ele ia ficar em torno de 2 anos e meio, 3 anos, e ele ia desencarnar de Krupp, por quê? Porque foi a primeira tentativa dele de desencarne, quando ele ingeriu corrosivo para morrer. Então, é tempo proporcional. Então, você desencarnou por tempo ou por doença. Então, se você vai desencarnar por tempo, ou você está aqui, ou está no Japão, ou está nas grandes cidades, ou seja lá onde for, você vai desencarnar. Pô, chegou o tempo, acabou. E vai, pronto. Ponto final. Por mais que você faça, chegou o seu tempo. Entende? Um exemplo disso no livro Violetas na Janela. Olha, aquele livro, entende? Eu acho tão bonito, gente. Muito lindo. É fantástico. E a descrição que ela dá do mundo espiritual é algo que você não encontra no lugar. Então, no caso dela, chegou o tempo, quando o orientador dela, chegou o tempo, era 19 anos. Então, se você cumprisse direitinho, era aqui, você desencarnar, e desencarnou mesmo, acabou. De quê? O aneurisma rompeu na cabeça dela. Entendeu? Então, chegou o tempo, vai. Ou então é por doença. Então, essas doenças crônicas que a gente tem, se você souber cuidar direitinho, você vai ter mais experiência de vida. Se você se descuidar da doença, você vai viver menos. Se você é diabético e não faz dieta, paciência. Se você não cuida do seu corpo, toma bebida alcoólica, o álcool antecipa em 10 anos a doença neurocardiovascular. Se eu ter um AVC com 70, vai ter com 60. A obesidade antecipa em 1 ano, obesidade tipo 1, a morte da pessoa. Obesidade tipo 2 antecipa em 3 anos, obesidade tipo 3 antecipa em 10 anos. Então você vai antecipando. Você escolhe. Porque nós somos desse jeito. Então, você vai ficar tendo medo porque eu posso desencarnar? Não. Onde está a tua confiança em Deus e na espiritualidade superior? É aí que falta a fé divina. Fé divina que é esse sentimento de segurança íntima, do bom proceder do Pai que é perfeito, para com os filhos que são imperfeitos.
Onde está a tua fé em Deus quando você está tendo medo patológico? No lixo. No lixo. E você se limita dizendo que Deus está esquecendo de você, está fechando os olhos. Ninguém está pedindo para você ser imprudente. O que a gente está pedindo é que você não se limite por uma coisa que é desproporcional. Uma coisa que a tua razão está dizendo que aquilo ali dá para você vencer. É como eu estou falando, todos os distúrbios de ansiedade começam com medo. É por isso que em nosso lar, quando foi começar a Segunda Guerra Mundial, todos os habitantes do nosso lar, sem exceção, foi feita uma reciclagem sobre o medo, para que esse temor desproporcionado não gerasse insegurança com energia negativa e as defesas da cidade pudessem ser vencidas dentro da cidade. Os guardas iriam defender as energias de fora que podiam penetrar a cidade. E o medo iria defender as inseguranças daquelas almas que ainda tinham vacilações em suas vidas. Aprende. O livro está lá. O que é que você está fazendo com seus medos? Você está fazendo esses medos, um medo fisiológico que vai te motivar para dizer, é esse vestibular que eu tenho que fazer, mas isso é para mim. Eu vou. É o que chama de brio. Você sabe o que é brio? Chegando na sua casa, você coloca brio, clovos de barro. Não vai escutar para você dizer o que é brio. Eu não posso trazer para aqui por algumas outras coisas, mas você pode ler isso na sua casa. E te garanto que é uma das coisas mais instrutivas e educativas que tem. Porque quando termina, e a pessoa diz que não tem brio, ele fala, no fim, não. O resto é preguiça e covardia. São as duas outras palavras que ele fala. Ele explica tudinho. O resto é preguiça, não querer ir à luta, e covardia. Porque não está querendo ter energia moral para vencer a dificuldade. Então, não deixe esse medo tomar conta, porque em cima disso aqui tem influência espiritual. Ele sabe e soube agir em você para que você não fosse à luta e vencer suas dificuldades. Porque o teu anjo da guarda vai estar trabalhando isso aqui, ó. O que é fisiológico. Vá, tenha confiança. Tenha fé em Deus, tenha fé em você, seja prudente, faça as coisas para que não aconteça, não dê moleza para o azar, como a gente diz, mas não se limite, vá à luta. Isso é o que o anjo da guarda da gente fala. E ele vai estar junto da gente se eu for à luta, porque eu vou estar sendo um bom filho. É como Jesus falou, ninguém serve a dois senhores. Se você está servindo para o anjo da guarda, ele está lá contigo, meu. Se você não está servindo a ele, o outro também vai estar lá contigo, meu. Mas sozinho você nunca vai ficar. Sempre vai ter alguém do seu lado. Ou para querer dar uma rasteira, ou para querer que você ande. Você escolhe. A escolha é sua. O livre-arbítrio é seu. A gente não gosta de dizer que tem livre-arbítrio para fazer escolha? Essa capacidade que eu tenho de querer e de escolher? Então faça. Faça. Porque depois que você entra aqui, aí vai vir uma gama de doenças, como ele falou lá, sabe? Você vai ter fobia, que aqui é um temor desproporcionado e irracional, de uma causa exclusiva, não havendo um motivo lógico compreensível, com repercussão orgânica. A pessoa não tem medo de borboleta. E se vê uma borboleta, puf, cai de uriteza. Esses quadros aqui de fobia, eu já falei para vocês, sabe? Isso é muito interessante. Tem uns casos que são fantásticos, né? A gente vê descrição. Eu já contei para vocês, mas conto um dia. O Alírio conta Alírio tem um vídeo a respeito disso aí, só distúrbio de ansiedade. E eu acho que é nesse vídeo que ele fala uma pessoa que tinha medo de gato. Tinha medo de gato. E foi feita terapia de vidas passadas dela, fez uma regressão, e ela tinha sido devorada por tigre, por leão, por essas coisas assim, na encarnação anterior. Eu sei de um caso, entende, que me falou, foi quando eu fazia residência. Um rapaz de Goiânia, inclusive eu conheci depois a clínica dele, em que ele trabalhava lá. Entende, que ele falava que tinha um japonês que dizia que só tinha crise convulsiva quando comia arroz. E ele não podia comer arroz.
E ele, por curiosidade, montou um vídeo EEG do japonês e mandou ele comer arroz. E ele comeu e teve crise. E fora de comer arroz, ele não tinha crise, não tinha atividade epilética nenhuma. Tem um caso que eu falei para vocês também, de terapias de vidas passadas, de uma pessoa que tinha crise asmática quando comia milho. E esse cara tinha uma certa condição financeira e ele conseguiu fazer terapias de regressão. Entende? E na terapia de regressão ele voltou no tempo em que ele era mongol e ele ficou aprisionado num cubrico de madeira e que nem podia ficar em pé, nem podia ficar sentado. Ele ficava com uma pau aqui na frente, outra aqui, desse jeito, e com a boca para fora assim. E a única comida que davam para ele era água e milho, água e milho, água e milho. E ele morreu desse jeito. E o que é interessante é que os transtornos fóbicos, principalmente essas fobias que a gente chama de fobia simples, sabe? Fobia simples, não estou falando social não. De um objeto, de uma comida, de um cheiro, de odor, entende? De desenho. Entende? Tem pessoas que não podem ver desenho de bolinhas que demais. Então, irmã, então, essas fobias simples, todas elas, quando é só fobia simples, olha o que eu estou falando só fobia simples, hein? Eu não estou falando que tem depressão associada, eu não estou falando que tem outros, só fobia simples, entendeu? A taxa de cura com terapia de vidas passadas é praticamente 100%. Quando é fobia simples, sabe? Quando tem outros quadros, entende? A coisa fica mais complicada, sabe? Mas pode falar. é que, assim, na minha família tem fobia de pássaro, mas é muitos que nasceram com essa fobia que fica cianótico. Isso é de vida passada, né? Porque é muitos que tem. Pode ter relacionamento com vidas Não é passadas. uma delas, minha filha. Pode ter relacionamento com vidas passadas e pode ter também relacionamento com os traumas da vida presente. Entendeu? Tem muitos traumas na infância, entende? Até na vida intrauterina, que pode gerar quadros de fobia de seus filhos. Entende? Certos anseios, certos descontentamentos, certas brigas entre marido e mulher na vida intrauterina pode gerar transtornos fóbicos graves e depressivos também. Entende? Porque é interessante, porque muitas vezes quando você consegue fazer diagnóstico disso, que é um trauma de vida presente, a gente não classifica como transtorno de ansiedade, a gente classifica como transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa tem receio de rever aquela situação que foi conflitante. É o que chamamos das pessoas que vão para a guerra, essas coisas que têm esse transtorno de estresse pós-traumático. Né? Muitos tiveram isso no Covid. Entrou em paura por causa do Covid e tem gente que morreu, de infartou por causa disso. Entendeu? O Eduardo que diz aí, deve ter tido um monte lá no consultório dele, entendeu? De transtorno de estresse pós-traumático. Mas é diferente. A gente não rotula isso como ansiedade. O tratamento é diferente uma coisa da outra. Tanto é que eu trouxe a definição dele aqui também, sabe? Aí ele fala transtorno de ansiedade generalizada, que é um termo também desproporcional e irracional, de várias causas objetivas ou subjetivas, que algo desagradável vai acontecer, com grande repercussão agora. Então, é aquela pessoa que, não posso entrar no elevador, que eu passo mal, ambiente fechado, a gente chama de agorafobia, né? Que é a ansiedade generalizada. Ambiente com muita gente, passa mal, tem crise. É nesse caso aí. E você tem também o transtorno de pânico, que é um termo desproporcional e irracional, sem qualquer causa desencadeadora, objetiva ou subjetiva. É essa a diferença entre pânico e generalizado. Porque aqui não existe causa. Você está bem, você está aqui conversando e você tem a crise de ansiedade terrível, você com a sensação de morte. Mesmo uma memória? Se tiver relação com alguma coisa subjetiva, a gente já classifica como ansiedade generalizada. Essas classificações de hoje em dia, elas estão sendo muito avaliadas, sabe? A gente precisa entender, as doenças psiquiátricas, elas não são doenças como a gente tem nas outras áreas da medicina, não. Elas são o que a gente chama dimensional. Na medicina, a gente chama, as doenças que a gente faz diagnóstico são categorial. Então, você tem uma apendicite, a categoria daquela doença é uma apendicite e vai ser uma apendicite. Entende? As doenças psiquiátricas não, elas são dimensionais. Entende? Você tem um transtorno de ansiedade? Tem. Você pode ficar no medo
patológico, tudo bem. Você pode evoluir com a homofobia, pode evoluir com a ansiedade generalizada, depois você pode ter um pânico associado, depois você pode ter um quadro depressivo, e a coisa vai piorando. Então, ela tem dimensões diferentes da maneira que eu estou encarando essa doença. Então, quando você fala, fulano é depressivo, tudo bem, mas a depressão dele cronificou, daqui 2 anos, 3 anos, ele pode desenvolver uma depressão com ansiedade, depois ele vai desenvolver um quadro de transtorno bipolar, entende? E aí depois do transtorno bipolar, ele vai pode ter um transtorno esquizoafetivo, que é um bipolar junto com esquizofrenia. Então, a coisa vai piorando, ou vai melhorando, de acordo com o que eu estou tratando. Entende? E eu queria que essa situação de você saber que a doença psiquiátrica é dimensional penetrasse a humanidade como um todo. Porque as pessoas na sua puerilidade, entende? Elas acham, não, mas esse menino está com medo, isso é uma frescura. É frescura, isso passa. Frescura, é ignorância tua, meu. Se teu filho está com 8, 10 anos, está com um medo patológico, pô, meu, senta com esse caboclo e vamos dar confiança para ele, melhora a fé desse menino, entende? Vai lá junto com ele para ele vencer a dificuldade, saber que tem alguém que está amando ele para que ele vá adiante, entende? Porque se você acha que é frescura, amanhã ele vai ter uma fobia. Depois ele pode pular uma ansiedade generalizada. Ou de uma hora para outra começar a ter pânico. Ou depois ter depressão na infância, na adolescência. E daí? E você vai dizer que isso é fobia? Não, frescura não é frescura. As doenças psiquiátricas são dimensionais, elas evoluem. Nesse momento você está com um medo patológico. Daqui 1 mês você pode estar com ansiedade generalizada. Daqui 2 meses você pode estar com um quadro de transtorno de pânico. Daqui mais 3 meses você pode estar com depressão ansiosa. É isso que a pessoa tem que entender. Para que ela possa tratar da doença antes que ela se aprofunde. Porque é o que está acontecendo, isso que a gente está estudando. Você percebe uma ideia, assimila, gosta daquilo que você percebeu, porque está de acordo com a tua ruindade. Aí você assimila o que é negativo. Toda vez que eu assimilo o que é negativo, é porque eu estou gostando daquilo. Aí depois a coisa vai tomar conta da tua casa mental, vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. Até você ficar completamente, como a gente viu aqui, alienado. Porque a alienação já começa até aqui. Você começa a limitar a sua vida, você está começando a ficar alienado do mundo. Você está começando a ficar limitado. Entendeu? A gente não pode deixar isso acontecer. Só para eu terminar, que eu vou terminar a definição do estresse pós-traumático, isso aqui é muito interessante. O estresse pós-traumático, ele tem a doença aí que chama do eu experiencial, como eu estava falando hoje, ele é um temor desproporcionado, incompreensível na atualidade. Aqui, que eu estou vivenciando agora. Entende? De um fato real ameaçador ou catastrófico do passado, gerando uma perspectiva irracional pelo receio de acontecer novamente. Então, é um transtorno de estresse. Os outros é transtorno de ansiedade. Todos eles, no frigir dos ovos, vai estar causando essas inquietações que a gente está vendo aqui. Semana que vem a gente continua. Façamos nossa prece. Entrando em comunhão com a espiritualidade superior, como Jesus mesmo pediu para a gente. Vigiai e orai. Até agora a gente vigiou. Chegou a hora da oração. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. E mais uma vez, Senhor, encerramos uma noite de estudo lhe agradecendo. E aproveitamos, Senhor, essa oportunidade de oração para lhe pedir força em nosso proceder, para que possamos aplicar todos esses ensinamentos na nossa vida. Que tenhamos coragem, Senhor, de encarar a reforma íntima e demonstrar que somos gratos pelo seu amor. Abençoe, Senhor, o lar de todos aqui presentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, Pai.